Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para aqueles que estão nos escutando e nos vendo nesse momento. Vai começar agora mais um Prosa Sociológica, esse programa que tenta entender a nossa sociedade e, de quebra, nós mesmos, os indivíduos que participam dessa sociedade. Esse é o quarto bloco que estamos falando de Max Horkheimer. É isso mesmo, Zé? Max Horkheimer. Horkheimer. E hoje nós vamos falar da revolta da natureza. Se você está assistindo esse programa sem ter visto o bloco 1, 2 e 3, não assista, porque é um abstrato muito grande a relação com a natureza, o conceito dele de natureza, de dominação da natureza, que já foram tratados nos primeiros blocos. E hoje, Zé, o que é isso, revolta da natureza? Tenta explicar para a gente compreender melhor como é que se dá essa revolta da natureza. Tem alguma coisa a ver com o que nós estamos discutindo hoje, até que as mudanças climáticas, ou não? Não deixa de ter, mas só para lembrar o seguinte, o grande esforço do Horkheimer, quando ele pensou a ideia de natureza... Que foi lá na década de 50 do século passado, é isso mesmo? 44. Ele vai dizer, o grande esforço dele é dizer o seguinte, o homem não existe sem a natureza. A natureza não é só o lá fora, o homem também é a natureza. O homem é um ser natural, histórico. Que é diferente, né? Porque hoje, desculpe te cortar, é porque hoje natureza é fora. Natureza é o rio, natureza é a floresta, natureza... Essa é a ideologia, essa é a ideia que nos colocaram na cabeça, de que natureza é o lá fora, natureza é uma coisa, a natureza é o habitat. O habitat não é a natureza, é como se o homem fosse um ser sobrenatural. Isso, fora da natureza. Artificial, um ser exclusivamente cultural. Igual Deus, né? Fora da natureza. Acima, fora, acima, descolado, independente da natureza. Por isso é que a gente tem dificuldade, Jomar, de compreender. Por isso que o conceito de natureza é abstrato. Por que ele é abstrato? Porque a gente não aprendeu o conceito de natureza. A gente aprendeu o conceito de natureza com a biologia. Ou seja, a gente aprendeu a natureza por uma ciência parcelar. Natureza não é um conceito das ciências humanas, absurdamente. Mas vamos começar, Jomar, da seguinte referência. A ideia de revolta da natureza ela está diretamente associada à ideia de alienação. Alienação. Que é uma ideia de Marx. E os frankfurtianos, Horkheimer, não só, mas também vai associar uma vida alienada. O que é uma vida alienada? Na linguagem deles, seria uma vida exteriorizada. O que é uma vida exteriorizada? É uma vida coisificada. O que é uma vida coisificada? É uma vida heteronômica, ou seja, uma vida regida de fora. Portanto, é uma vida sem autonomia, que vai coincidir com uma espécie de natureza reprimida. Ou seja, o homem, a natureza que existe em mim, meu corpo é natural. Esse corpo é não só o corpo, é cada vez mais reprimido. E isso vai criar uma natureza reprimida, na linguagem psicanalítica, uma natureza recalcada. Veja bem, é como se eles dissessem o seguinte, é como se a gente vivesse, na modernidade, e cada vez mais, uma situação de descolamento, separação, entre indivíduo e sociedade. Está vendo? Não é um descolamento entre natureza e humanidade. É um descolamento entre indivíduo e sociedade. Vamos pensar um pouco sobre isso. Exemplos desse descolamento. A guerra. Pensa, Jomar, não no prejuízo da guerra. É impensável isso. Mas pensa no custo da guerra. O custo. Pensa assim, para você manter o aparato de guerra. O que gasta de ciência, de tecnologia, o que isso gasta de orçamento público. E pensa que tudo isso exige sacrifício dos indivíduos.
e que isso não beneficia os indivíduos. Pensa no outro custo altíssimo que a gente viveu no século XX, a conquista espacial e a Guerra Fria, a chamada Guerra nas Estrelas. Imagina o custo disso. Sputnik, os Apolos. Imagina o custo disso. E o que isso vai beneficiar o indivíduo? Do ponto de vista... Exige sacrifício dele, isso exige trabalho, isso exige renúncia, isso exige sofrimento. Mas em que isso beneficia o indivíduo humano? Sem pensar na guerra em si, né? Pois é, mas eu não estou querendo pensar nem nas consequências, né, Gato? Estou pensando assim, quanto de sacrifício no sentido para você... Não precisa nem entrar em guerra. Tá, para manter o aparato militar. Você manter o aparato militar, o quanto de sacrifício humano e individual. Isso pode ser medida, é só olhar lá quanto que os Estados Unidos gastam com o orçamento. Com o orçamento militar deles. Brasil e todos os outros países que têm exército. Está vendo? Isso vai representar, isso expressa uma desvinculação entre trabalho e satisfação de necessidades, que vai nos levar à indústria de supérfluos. Ou seja, o homem é cada vez mais requisitado para trabalhar. Portanto, ele é cada vez mais requisitado a se sacrificar, a sofrer, para produzir supérfluos, para produzir cada vez mais supérfluos, para produzir cada vez mais coisas desnecessárias. Inúteis. E que, portanto, não melhoram em nada o bem-estar e a liberdade do indivíduo. Vamos continuar pensando nisso. Eles perguntam, há progresso? Eles que eu falo, Horkheimer e Adorno. Há progresso? Eles vão dizer, há e não há. Quer dizer, por que há? É visível o progresso. Progresso tecnológico, material. Agora, por que não há? Porque todo o progresso científico, cultural, econômico, está descolado, separado da noção de humanidade. Ou seja, há progresso científico, tecnológico, econômico, o PIB cresce. Agora, que relação que existe entre o crescimento do PIB e o progresso do bem-estar individual? Essas são as duas referências que eles vão dizer o seguinte, temos que repensar a ideia de progresso. Quais são as referências para pensar o progresso? Duas. Bem-estar, que é a categoria freudiana, e liberdade. Ou seja, o progresso da ciência, da tecnologia, da cultura, tem possibilitado mais bem-estar ao indivíduo humano? Tem ampliado a zona de liberdade do indivíduo humano? A ideia do Horkheimer é que não. Ou seja, mais progresso tem significado. Menos liberdade. Cada vez mais renúncia individual e sacrifício. As conquistas tecnológicas, as fantásticas redes de comunicação, não ampliam, segundo ele, a zona de liberdade individual. Ampliam o controle. Por exemplo, a gente é cada vez mais controlado pelas redes sociais. A empresa, teve um exemplo fantástico agora, uma empresa que me foge o nome, ela fez Banco Itaú. Não sei se a gente pode falar nome, mas ele circulou pela mídia, ele demitiu 1.000 servidores porque estavam improdutivos em casa. Deu para entender? E o que permite isso? O que permite esse controle? As redes sociais, as tecnologias. Está vendo? Então, eles vão dizer o seguinte, as conquistas tecnológicas não têm ampliado a zona de liberdade individual. Essas conquistas tecnológicas têm aumentado a capacidade de vigilância, de controle, mas elas não têm aumentado o bem-estar dos indivíduos. Não há mais bem-estar hoje do que havia em outros momentos. E é como se a sociedade se tornasse, segundo eles, um meio de separação dos indivíduos. Dá para entender essa ideia?
Ou seja, quando você sai da sua casa, você não vai se encontrar com outros indivíduos, nem consigo. Você vai levar uma vida heteronômica. Uhum. Você vai... Pensa, por exemplo, na ideia do relógio, como exemplo de heteronomia. Ser controlado pelo relógio. O relógio é uma máquina fantástica de controle do tempo. Que tempo? Tempo de vida. Tempo de viver. É verdade. Segundo eles, até então, tudo que se chama de progresso, na verdade, tem significado recalque Controle. da natureza, repressão da natureza. Vamos pensar alguns exemplos disso, dessa natureza recalcada, reprimida, que é essa natureza que vai se rebelar. Está vendo? Ele não está falando só da rebeldia lá fora, da elevação da temperatura. Isso também faz parte da revolta da natureza. Mas eles estão falando, não é da revolta do habitat contra o habitante. Mas o habitante também é a natureza, e quando essa natureza é reprimida, dominada, e como ela não pode ser dominada, lembra dessa premissa? O homem não consegue dominar a natureza, essa natureza se rebela. Então, mas vamos voltar para os exemplos de repressão da natureza. Pensa nos gases intestinais e estomacais. Para a gente popularizar o assunto, os gases intestinais são o popular arroto. Os gases estomacais é o popular peido. A natureza quer que esses gases... O intestino é o peido e o estomacais o arroto. Isso aí. A natureza quer que esses gases saiam. A cultura quer que eles fiquem retidos. O que a gente aprende na escola? A obedecer à natureza ou à cultura? A cultura, é claro. A escola a é civilização. A escola, a família, o padre, a igreja, né? Tudo. Portanto, quanto mais você dominar a natureza, a sua natureza, mais civilizado você é. É verdade. Mais culto você é. Mais próximo... Nessa cultura nossa, né? Porque eu já ouvi falar que tem uma cultura lá que o arroto é uma coisa culturalmente... Os seres que vivem mais próximos da natureza, se você pegar os indígenas... O indígena, ele solta um peido ou um arroto a hora que tem gás para sair. Ele não se preocupa muito. Ele não se reprime. Tá vendo? Pensa no trabalho e na adaptação do corpo. Ou seja, o homem, para ele trabalhar, ele tem que aprender a trabalhar. Ele tem que se doutrinar. O trabalho torna-se uma doutrina, uma virtude. Se você não trabalha, você não vai agradar a Deus. Deus quer que você trabalhe. Deus não te fez para levar uma vida paradisíaca. Pelo contrário, Ele quer que você trabalhe, Ele quer que você se sacrifique. O ócio é a mãe de todos os males. O ócio, a preguiça é a mãe da pobreza, não é a concentração de renda. Olha onde é que nós chegamos. Está vendo? Talvez por isso que o índio brasileiro, que era tido como preguiçoso, ele não queria se submeter a essa ordem de trabalho. Está vendo como é que você levar uma vida para o trabalho é dominação da natureza? O corpo, do Jomar, Frederick Taylor reconhece isso. Quando Taylor, aquele que criou a gerência científica, quando ele escreveu princípios da administração científica, ele falou o seguinte: nós temos que gerenciar os homens no trabalho, porque se depender da natureza, eles vão vadiar, porque a natureza humana não foi feita para disciplina, não foi feita para trabalhar. Controle do relógio. E aí ele vai dizer, tem que ter gerência, você tem que dominar, você tem que controlar. Está vendo? O homem tem que se adaptar o corpo para o trabalho, adaptar a mente para o trabalho. E isso tudo é dominação da natureza. Pensa no calendário e no relógio. O horário de comer sem ter fome, você tem que comer naquele horário. É hora de dormir. Está vendo? Dias úteis e dias inúteis.
Claro, não tem a cara de pau de falar em dias inúteis. Você cria dias úteis. Os outros dois que sobram são o quê? Dias inúteis. Você já desqualificou o que você faz naquele dia como inútil. Pensa no relógio. João Mário, e por fim, pensa nas nossas escolas. A nossa educação, mas não só na escola. Nossa educação na família, a nossa educação na igreja, a nossa educação na escola sempre foi uma educação pela dominação da natureza. Ou seja, a opção da educação, na escola, na família, na igreja, é a cultura. A educação, a nossa educação, ignora completamente a natureza. Nós não somos educados a respeitar a natureza, a nossa própria natureza. E é nesse ponto que Horkheimer pensa na revolta da natureza. O que é revolta da natureza? Primeiro, todo mundo só vai conseguir entender minimamente isso se ler. É um dos ensaios do livro dele. Da Eclipse da A Revolta da Natureza. Ele diz o seguinte, 3 pressupostos. Primeiro, nunca dominaremos completamente a natureza. Podemos até dominar a relação que temos com ela. Mas uma coisa é dominar a relação, outra coisa é dominar a natureza. Podemos dominar a relação, se ela for racional. Mas a natureza a gente não consegue dominar. Segundo pressuposto, entre aspas, quanto mais artifícios inventamos para dominar a natureza, por exemplo, quanto mais drogas inventamos para nos manter acordado, e depois quanto mais drogas tomamos para dormir. Está vendo? Uma sociedade com tanto sacrifício não consegue viver sem droga. Eu não estou falando das drogas ilícitas, não. Drogas também, lícitas. mas as lícitas. Essa sociedade, para trabalhar tanto, precisa de droga. E depois precisa de droga também para dormir. Os opioides. Essa sociedade, o indivíduo só se adapta a ela com muita droga lícita. Quanto mais artifícios inventamos para dominar a natureza, mais devemos nos submeter a esses artifícios, se queremos sobreviver. Perda de liberdade. Isso. Ele vai dizer, essa é a dialética do esclarecimento. O mesmo progresso que emancipa o homem na natureza exige do homem a autodominação visando a adaptação. Ou seja, o homem cria coisas para se adaptar à natureza, só que essas coisas criadas para ele se adaptar à natureza exigem dele um esforço maior ainda. De maneira que você gasta a sua vida toda se esforçando para se adaptar. Aí vem a ideia de revolta da natureza. O que está querendo dizer é o seguinte, a natureza que se revolta, que ele está enfatizando, não é a natureza lá fora, não é o habitat do qual o homem habita, não é a revolta do meio ambiente. A revolta que ele enfatiza é a revolta mais do habitante como ser natural. Sintomas, João Mar, dessa revolta da natureza. Sintomas. O medo, a agressividade é crescente. O homem é cada vez mais agressivo, cada vez mais violento. Há cada vez mais os surtos de violência. Os surtos são cada vez mais frequentes. E o surto psicótico também das pessoas. O adoecimento, adoecimento físico e mental. As drogas, como a gente já falou, lícitas e ilícitas. O tabaco. A gente pensa que o tabaco não é droga, mas o tabaco é droga. O alcoolismo. Pesquisas recentes dizem que é a mais letal das drogas, mas é lícita, porque existe uma indústria, existe um mercado, dá lucro, os calmantes, os excitantes, drogas necessárias os opioides para você viver desse mundo. As dores de cabeça, a insônia. Nós estamos falando de sintomas da revolta da natureza. Nós estamos falando de coisas absolutamente comuns. É a revolta da natureza, mas não é a natureza externa, é a natureza nossa. O próprio corpo,
que é usurpado pela cultura, pelo mercado, se rebela a insônia, mas também a sonolência. As pessoas tanto têm insônia quanto são sonolentas. Eu dou aula, eu sei disso. A gula, Jomar. A gula. A obesidade mata mais do que a fome. A gastrite, úlceras, os cânceres. Hoje o estresse, né? A ansiedade, sintomas da revolta da natureza. Em termos cultos, segundo Horkheimer, é a crescente estultificação das massas. O que significa isso? Estultização? Estultificação. As massas estão cada vez mais estúpidas. Estúpidas. As massas estão cada vez mais agressivas, cada vez mais violentas e autorizando violências. Está parecendo século XXI. Por isso que eles permanecem atuais. De onde vem isso, segundo eles? Dessa natureza reprimida. Uma natureza reprimida cria predisposições para você golpear para qualquer lado. O que significa o seguinte, que essa revolta da natureza, ela não é uma, abre aspas, projeção, não é uma projeção irracional de dificuldades pessoais do mundo. O indivíduo desenvolve esse potencial de revolta, de intolerância. A intolerância está em alta. Você não tolera o outro, você não tolera o estrangeiro, você não tolera o diferente, você não tolera o homossexual. Você não tolera essa intolerância, segundo eles, é resultado de uma vida reprimida. As renúncias que o indivíduo faz tornam-se dele, exige que ele seja um sujeito cada vez mais severo, cada vez mais reprimido. E como isso não é recompensado, o sujeito se torna cada vez mais agressivo. A gente poderia pensar, e nós vamos fazer isso mais na frente, que a necropolítica é uma contemporânea. O que é necropolítica? A política de morte. Eu fracassei nessa sociedade, eles vão dizer, muita gente vai fracassar. Então, se eu fracassei nessa sociedade, que fracasse a sociedade. Então, eu vou escolher um representante pela capacidade dele de destruir a sociedade. Você pode entender de destruir os direitos, de destruir as coisas públicas, porque eu quero que o mundo se exploda. A ideia de seres reprimidos criam potenciais dessa natureza. Pessoas reprimidas são capazes de atos absurdos. Na lógica dele, te possibilita aderir ao líder nazista, fascista, golpista, para pensar em exemplos contemporâneos nossos. Muito interessante, Zé Geraldo. Eu ainda sinto assim que são tão complexos esses pensamentos que mereciam até mais episódios, sabe? Para a gente detalhar isso. Até porque eu acho que tem muita similaridade com o que a gente está agora passando no século XXI de novo, né? Eu sinto que os frankfurtianos, ele e Adorno, tentavam explicar por que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, né? Por que aconteceu essa neobarbárie? O ódio. De onde emergiu aquele ódio contra a civilização? Como é que, exatamente, né? Tem um texto do Freud, que eu lembrei dele a quase todo momento que você falava aí, que é o mal-estar da civilização, que Freud também tenta explicar, né, por que esse mal-estar. De onde vem esse ódio que está presente na política hoje? Então, a gente, apesar dele ser um pensador que já está quase fazendo 100 anos, né, esse texto quase 100 anos, daqui um pouco ele vai completar 100 anos, acho que ele diz muito a respeito do que nós estamos passando agora, no século XXI, 2025, né, com essa revolta lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, na Europa, né, ressurgimento do neonazismo e etc., e a barbárie novamente vindo.
com guerras novamente, né? Guerras na Europa, que a gente achou que... E gente apoiando isso, isso é que assusta. Então, assim, talvez dá áreas de solução para tudo isso. Então, foi muito bom, né? Que quisera eu ter mais tempo, mas esses temas vão voltar, né? Quando a gente estiver discutindo a contemporaneidade. Mas eu queria convidar a todos que estão nos ouvindo, né, para compartilhar esse canal, para publicar aí, se você gostou, né, e espalhar, porque é importante que essas reflexões também se espalhem para a gente tentar entender um pouco a sociedade, mas entender a nós mesmos, né? Acaba que, por exemplo, a natureza, nesse conceito aí, não é só o habitat, não é só lá fora, mas é dentro também. Então, queríamos agradecer você, Geraldo, dispôs esse tempo para discutir isso com a gente, disponibilizar isso gratuitamente para todo mundo. Agradecer o GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania, que também patrocina esse projeto. Agradecer ao Pedro, que não aparece nas câmeras, mas está aqui na parte técnica. Ser subterrâneo. Ser subterrâneo, que não aparece. E agradecer especialmente a vocês, ouvintes, e pedir que vocês são parte, falar que vocês são parte importante nisso e nos ajudem na divulgação, compartilhando esse programa e divulgando. E, Zé, próxima semana você já tem nome? Como é que é? Até o próximo Pensador, né? Minha ideia é que a gente converse sobre o terceiro frankfurtiano, para encerrar esse círculo frankfurtiano, esse ciclo frankfurtiano, Herbert Marcuse. Então, até semana que vem, se Deus permitir, Herbert Marcuse. Herbert Marcuse.